Naquele tempo, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a uma alta montanha. E ali foi transfigurado diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes, extremamente brancas, de uma brancura tal que nenhum lavadeiro sobre a terra poderia deixar assim tão brancas. Apareceram-lhes Elias e Moisés, que conversavam com Jesus. Moisés, Elias, então Pedro tomou a palavra e disse: mestre, é bom ficar aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés. Com efeito, Pedro não sabia o que falava, pois estavam todos muito atemorizados. Formou-se então uma nuvem que os cobriu com sua sombra, e da nuvem veio uma voz: Este é o meu filho muito amado. Ouvi-o. E olhando eles logo em volta, já não viram mais ninguém, a não ser Jesus sozinho com eles. Ao descerem do monte, Jesus os proibiu que contasse a quem quer que fosse o que tinham visto, até que o Filho do Homem houvesse ressurgido dos mortos. Levantem-se, levantem-se, não tenham medo. Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. E eles guardaram essa recomendação consigo, perguntando a si mesmo o que significaria ser ressuscitado dos mortos. Shalom. A Quaresma é um tempo de alargarmos horizontes, abrindo o coração ao que Deus quer de nós e para nós. Fazer o caminho da Quaresma é, antes de mais, ter coragem de perder as seguranças para correr o risco de se jogar na aventura, seguindo o projeto de Deus, abandonando-se ao seu desígnio. Por sua riqueza, vou centrar-me na primeira leitura. Fala de Abraão, o nómada de Ur, a quem Deus prometeu ser pai de um grande povo. Mas, quando tudo parece concretizar-se na pessoa de seu filho Isaque, um filho que nasceu na velhice, acontece o inesperado. Abraão oferece-o a Deus em sacrifício. É interessante esta passagem porque, ao mesmo tempo que nos fascina, também nos enche de terror e até cria em nós uma certa revolta. Que Deus é esse que pede a um pai que sacrifique o filho, o único filho, o seu primogênito, em quem depositava tantas esperanças? Não vamos precipitar-nos em conclusões. O sacrifício de Isaque pode nem ter sido uma exigência de Deus, mas apenas a expressão de um rito vigente na época e que podemos perceber presente em diversas culturas ao longo da história. De facto, era frequente, antes de uma guerra, os reis oferecerem o filho em holocausto, ou na fundação de uma cidade, sacrificarem um filho de cujo sangue
misturado com argila, era feito o primeiro tijolo para a construção da cidade. Em Israel, era lei oferecer o filho primogênito no templo, resgatando-o depois pelo sacrifício de um cordeiro ou, para os mais pobres, de um casal de pombas ou rolinhas. Mas olhemos antes a catequese que este texto nos oferece e que certamente muito terá a ver com a nossa vida concreta, com a nossa fé. 2 ilações poderemos fazer de imediato. Primeira, Deus serve-se de uma tradição, a oferta do primogênito, para fazer uma catequese com o seu povo. A vida humana é sagrada e ninguém tem o direito de levantar a mão contra o ser humano, muito menos em nome de Deus. Talvez este trecho venha a propósito do momento que vivemos, quando, em nome de Deus, tanta gente se sente no direito de destruir, de oprimir, de manipular e aniquilar vidas. Nenhuma razão pode justificar a violência e, mesmo quando em legítima defesa, jamais poderá ser usada como um instrumento de vingança e muito menos para atingir outros fins, às vezes menos claros, sejam eles económicos ou de poder. A vida humana é sagrada. Ninguém tem o direito de dispor da vida dos outros, nem sequer da própria vida, porque a vida, qualquer vida, é dom de Deus. Para todos os que abusam, oprimem ou destroem a vida humana, se ergue a voz de Deus, perpassando pelos séculos até à eternidade. Não levantes a tua mão contra o menino, não lhe faças mal algum. E gostava que prestássemos atenção ao carinho manifestado nesta palavra menino. E tão forte é o brado de Deus que fica consignado em mandamento: não matarás. É interessante como este episódio influenciou a própria religião. Israel jamais poderá oferecer sacrifícios humanos. Segunda ilação, não é menos importante e tem a ver com cada um de nós. Abraão acreditou em Deus. Acreditar não é apenas confiar em alguém, é confiar-se, entregar-se nas mãos de alguém, é aderir a um projeto ou a uma pessoa, é uma adesão de coração. Abraão confiou-se a Deus, aderiu ao seu projeto, assumiu o projeto de Deus como programa de vida. Por isso deixou tudo: casa, família, terra, amigos, arriscando numa incógnita: vai para onde eu te indicar. Abraão é capaz de aceitar o desafio de Deus, que o convida a sair da sua terra, a desinstalar-se, a seguir em frente, a não se deixar amarrar pelas seguranças do presente, mas a apostar no futuro. Só quem é capaz de correr o risco de perder tudo poderá saborear a alegria de vencer. Ao oferecer a vida de Isaac, Abraão não está simplesmente imolando o seu filho. Ele coloca nas mãos de Deus todo o seu futuro, toda a sua alegria, todo o seu sonho, a razão da sua existência. E é engraçado, Deus recusa a morte do menino porque quer que ele viva, porque Deus é sempre a favor da vida, mas aceita o sacrifício daquele pai, porque confias em mim, porque te confias a mim com todos os teus sonhos, porque fizeste de mim a razão do teu existir, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e as areias do mar. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Quantas vezes deixamos de olhar o sentido da vida, agarrados que estamos às nossas seguranças tão frágeis,
aos nossos sonhos tão fugazes, às nossas felicidades tão efêmeras, como um náufrago que se agarra a uma simples folha de papel. Quantas vezes nos acomodamos no trivial em vez de escutarmos o apelo que Deus nos faz à disponibilidade, ao seguimento, a sermos construtores de um mundo novo, de uma nova civilização onde o amor e o serviço sejam sinais do reino. Não há lugar para facilidades. Como Pedro, Tiago e João, também nós somos convidados a subir ao Tabor para aí contemplarmos a verdade de Jesus. Ele é o Senhor da história, Ele é Deus. Só não podemos ficar parados perante a manifestação da sua glória. É bom estarmos aqui, diz Pedro. Quantas vezes já passamos por esta experiência? Só que, tal como a glorificação de Jesus irá passar pela experiência da cruz e, portanto, pela renúncia à própria vida, também a nossa realização passa pela renúncia, pela experiência da vida, pelo saber perder. Não podemos ter medo de arriscar, de assumir o projeto de Deus em nossas vidas. Não podemos ter medo de aceitar o convite que Jesus nos faz de segui-lo, com todas as consequências, mesmo que isso implique renunciar a algo importante, talvez até fundamental. É exatamente aí que se encontra o sentido da nossa vida, o princípio da nossa realização pessoal. A campanha da fraternidade convida-nos ao diálogo com o diferente, a aceitá-lo, a acolhê-lo. Também isso exige renúncia, desprendimento, humildade. O diálogo só será possível quando eu puser o meu orgulho de parte, quando descer do pedestal das minhas verdades para acolher a verdade que existe no outro, quando eu for capaz de descer dos saltos altos da minha altivez para aprender a linguagem da fraternidade, da disponibilidade, do amor, da concórdia. A paz não nos é oferecida de mão beijada. Ela precisa ser construída e só será possível quando eu puser de parte as minhas verdades. Como com Abraão, Deus quer fazer de nós um instrumento do seu amor. Vamos acolher o desafio que Ele nos faz a sermos bênção no seio das nossas famílias, na vida dos nossos vizinhos, dos nossos colegas de trabalho. Vamos criar laços, construir pontes, abrir novos horizontes. Vamos construir fraternidade. Shalom. Vozes de paz estão se ouvindo. Vai pela estrada o peregrino. Rios de amor estão fluindo.